Nesse momento em que eu quero convidar você a estar lendo a palavra de Deus comigo, eu tenho refletido sobre a história de um homem chamado Neemias. Neemias, ele foi alguém que Deus levantou para fazer diferença na vida do seu povo naquele tempo, numa época em que havia uma situação terrível, uma situação de desgraça, uma situação em que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o reino de Judá, o povo de Israel estavam completamente destruídos, massacrados por causa de uma guerra que houve, e todos os seus habitantes, habitantes daquela região, foram levados como escravos para a Babilônia. Depois, eles continuaram como escravos do Império Medo-Persa, e assim foi. E foi nesse período em que Deus começou a agir na restauração daquela nação. Nós já temos falado desde o domingo passado, domingo retrasado, nós vimos falando sobre a questão do sofrimento. E nesse caso também específico, a razão de sofrimento da nação de Israel foi exatamente porque eles abandonaram o Senhor. Mas eu quero convidar você a uma leitura de um texto tão especial, que é um testemunho do próprio Neemias, aonde ele fala sobre Deus de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito, como que eu vou dizer aqui, agradecida por quem Deus é e por aquilo que Ele faz, sabe, como Ele olha para a realidade do ser humano. Eu vou ler a partir do verso 5, tá? Neemias capítulo 9, verso 5, aonde Neemias ele começa engrandecendo o nome do Senhor. Lá no finalzinho do verso 5 tem aonde ele fala assim: bendito seja o teu nome glorioso. Olha só como ele começa: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. A primeira coisa que a gente vê aqui, Neemias nos lembrando quem é Deus. Quem é Deus? Vocês conseguem perceber que apenas nesses dois versos, Neemias, ele bendiz ao Senhor, ele engrandece o nome do Senhor, porque Ele é aquele que é a origem de todas as coisas. Porque Ele é aquele que desenvolveu, que planejou, que projetou, que criou todas as coisas. Ou seja, tudo o que existe no mundo, tudo o que existe em termos de vida, de seres vivos, tudo o que existe em termos da ordem da natureza, a ordem natural, todas estas coisas, elas vêm do Senhor. Ele deu vida a todos os seres. Ou seja, o texto está dizendo bem claramente aqui que nós precisamos reconhecer quem Deus é. Muitas vezes, meus amados, nós como seres humanos somos até injustos diante de Deus. E sempre seremos injustos, ainda que nós reclamemos, por dois motivos. Primeiro, porque a criatura não deve reclamar do seu Criador. É Ele quem nos dá a vida. Sabe, em segundo lugar,
porque nós não temos motivos para reclamar do Criador. Porque o Criador, ou seja, o Senhor, Ele não apenas tem suportado os nossos pecados, como Ele também tem nos dado prova do seu amor todos os dias e de tempos em tempos. E veja que é exatamente isso que Neemias vai reconhecer nesse texto. Olha só, a partir do verso 7, ele vai se lembrar então um pouquinho da história do próprio povo de Israel, e ele vai dizer: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Mais uma vez a lembrança aqui de que Deus cumpre as suas promessas. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouvistes o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Ou seja, Neemias está dizendo aqui que pelos feitos poderosos de Deus, quando ele realizou aqueles milagres lá no Egito, para libertar a nação de Israel, que vivia ali escravizada, oprimida, para criar e desenvolver, para formar para si um povo que carregasse o seu nome, Deus operou maravilhas que ficaram marcadas na história. Até hoje se contam dessas maravilhas. Até hoje os arqueólogos procuram testemunhas desses relatos. Mas é interessante, nós vemos ainda o verso 10 dizendo: Tu fizestes sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, contra todo o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Se por um lado nós vemos Deus operando milagres e maravilhas na vida do povo de Israel, por um outro lado nós vemos Deus operando juízo sobre a nação do Egito, porque o coração daquele povo era um coração endurecido. Mas algo que nós vemos aqui, ainda mais maravilhoso, o verso 11 vai dizer assim: Dividistes o mar diante deles, para que atravessassem a seco, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu descestes ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizestes que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome, deste-lhes pão do céu. Na sede, tiraste-lhes água para eles da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem à sua escravidão. Olha que coisa terrível que Neemias está relembrando aqui. Deus havia agido de uma maneira maravilhosa, milagrosa, para libertar a nação de Israel do Egito. Ele fez milagres, ele fez sinais para que ficassem marcados no coração do povo.
E não apenas isso, Deus ainda os sustentou no deserto, Deus lhes deu comida, lhes deu água para beber, suas vestes não se rasgaram, duraram por 40 a 80 anos. Você já viu isso acontecer em algum tipo de material? Mas Deus preservou, Deus sustentou. Contudo, aquele povo, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele voltou para a escravidão. Porque, meus amados, o caminho de Deus é para nos dar liberdade, é para nos trazer a paz, é para nos trazer vida. Mas quando nós escolhemos ignorar a Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos escolhendo tristeza, nós estamos escolhendo a perturbação, nós estamos escolhendo a morte. E é exatamente isso que Neemias ele está reconhecendo aqui. Ora, Deus era o Criador, Deus ele é o Senhor de todos nós, Deus é aquele que o tempo todo está dando provisão, providência, bênção, derramando sua graça, sua chuva sobre maus e bons, fazendo seu sol nascer sobre maus e bons, porém, não são todos os capazes de reconhecer, sabe, o seu amor e a sua grandeza. É interessante que o texto bíblico no verso 17 continua dizendo: eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles, tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus, que os tirou do Egito, e quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los, e em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartistes entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis, com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas, terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinha advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes liberdades, que os livraram das mãos, deste-lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas, então os abandonavas às mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias e na tua compaixão os livravas vez após vez. Meus irmãos,
Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, sabe, como nossas vidas elas são. Como é a vida humana. E como Deus é. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso esse que nós temos. Sabe, você volta a história e olha para um texto como esse, a gente percebe o quanto nós oscilamos na nossa caminhada com Deus. E sabe o que nos mantém de pé? Não é a nossa força de vontade, mas é exatamente a misericórdia e a compaixão de Deus por nós. Quantas e quantas vezes nós pisamos na bola com Deus? Quantas e quantas vezes nós fazemos promessas diante de Deus, mas nós nos desviamos dessas promessas? Quantas e quantas vezes nós dizemos, Senhor, eu não vou mais fazer isso, e voltamos a fazer? E a história de Israel é um retrato da história da humanidade. Sabe, todas as vezes que Deus permitiu que o mal viesse sobre Israel, foi exatamente para que eles abrissem os seus olhos para as maldades do seu coração, para os desvios dos seus caminhos, para que voltassem a depender de Deus, para que entendessem que era apenas na presença de Deus que eles encontrariam a paz que buscavam. Quantas e quantas vezes Deus os abençoou? Sabe, quantas e quantas vezes Deus os guiou? Deus iluminou o caminho deles, Deus protegeu com sombras durante o dia, debaixo do calor do sol. É nós olharmos que Deus lhes deu uma terra próspera, abençoada. Deus deu vitória sobre os seus inimigos, sobre aqueles que na verdade viviam no caminho do mal, no caminho do pecado. E Deus usou aquele povo para afugentá-los daquela terra, para que aquela terra fosse uma terra abençoada. Mas mais uma vez o pecado que estava no coração voltou e afastou o coração daquele povo, daquela nação do Senhor. E era uma situação assim, olha, de escravidão. Aí eles clamavam a Deus, Deus ia lá, socorria, mandava libertadores, mandava profetas, eles matavam os profetas, voltavam à escravidão novamente. E então voltavam a clamar a Deus por causa do seu sofrimento. Deus mandava de novo pessoas para ajudá-los, para libertá-los. E isto foi acontecendo ao longo de toda a história. Até que Cristo Jesus veio ao mundo, sendo o maior libertador de todos os tempos e o único que pôde dar solução. E mesmo quando nós caímos, ainda hoje a Bíblia diz, a graça do Senhor nos alcança e nos restabelece. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que sempre foi movimento de Deus na nossa direção o fato de nós estarmos hoje com esperança e termos bênçãos e termos os bens que temos, a família que nós temos, sempre foi movimento de Deus na nossa direção. Nunca foi algo meritório, nunca foi algo que eu fiz para ter. Porque na maioria das vezes, o que eu fiz foi para não ter. Porque o meu pecado sempre me acompanha. Os meus erros sempre me acompanham. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que eu estou dizendo. Mas o que eu olho para esse texto que Neemias aqui ele descreve, é um texto da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus que nunca nos abandona. Não significa que Deus, ele aceita o pecado, mas significa que ele está disposto a perdoar. Neemias diz, tu és Deus perdoador, tu és Deus de compaixão, tu és Deus misericordioso. Eu quero dizer para você que vale a pena viver na dependência de Deus.
No início dessa história, desse livro de Neemias, a gente conhece lá nos capítulos 1º, no capítulo 2º, o relato de que Jerusalém ela estava completamente devastada. Neemias, como sendo também parte do povo judeu, ele estava completamente angustiado, entristecido, porque a cidade onde seus pais foram sepultados, estava completamente arrasada. Mas é interessante que quando Neemias, ele observa toda a destruição de Jerusalém, ele automaticamente reconhece a razão da destruição. Ele não vai ficar em revolta, ele não vai ficar amargurado porque Deus permitiu que aquilo acontecesse com o seu povo. Mas ele entende que o seu povo mereceu toda a destruição que recebeu. Se aquilo não tivesse acontecido, aquele povo não teria aberto os seus olhos. Mas algo interessante que Neemias ele vai fazer é que ele vai dobrar os seus joelhos, ele vai orar, ele vai chorar na presença de Deus. Ele vai clamar a Deus pela situação de Jerusalém. E ele vai pedir a Deus que o abençoe, que o ajude, se possível, se for da sua vontade, que o ajudasse a reconstruir aquela cidade. E sabe o que eu quero dizer para você? Que todo o processo de reconstrução começa de um joelho dobrado. Todo o processo de reconstrução começa de um momento de oração a Deus. Eu quero dizer com isso, viver na dependência de Deus é o que nos assegura vitória diante das batalhas, das angústias, diante de todo o sofrimento que a gente atravessa. Porque viver na dependência de Deus é nós reconhecermos quem Deus é, como Neemias fez, é reconhecermos a nossa responsabilidade do porquê o mundo está desse jeito, mas é reconhecermos também a sua graça, misericórdia e compaixão constante. Mas uma coisa interessante é que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes I. Foi um rei da Pérsia, um rei que naquele tempo tinha um certo carinho por Neemias. E Neemias, quando ele vai até a presença do rei, levando o alimento do rei, o rei olha para ele e fala assim: Neemias, por que o seu semblante está tão triste? E não é aparência física, ele vai dizer assim: eu não tenho visto que é problema de saúde o que o seu semblante está triste, mas eu tenho certeza, Neemias, que é alguma coisa que está no seu coração. Acho tão bonito esse trecho da palavra de Deus, lá no capítulo 2 de Neemias, o rei reconhecendo que alguma coisa no coração de Neemias estava ruim, estava mal. E então o rei, ele pergunta a Neemias o que aconteceu. E aí a gente acha interessante, porque no texto, na sequência, o texto vai dizer assim: Neemias então orou ao Deus dos céus. Eu imagino que ele fez uma oração na sua mente, no seu coração, e então ele falou o que ele queria falar para o rei. E ele vai dizer: meu rei, como que eu posso estar feliz enquanto a cidade onde meus pais foram sepultados está completamente destruída, seus muros estão arrasados? Meu rei, como eu vou estar feliz vendo a destruição de todo o meu povo? Ó rei, se eu acho graça diante do Senhor, me permita voltar à minha cidade, a Jerusalém, para reconstruir os seus muros e o templo do Senhor. Neemias queria reconstruir o templo do Senhor. Sabe, Neemias era um homem cujo coração era completamente quebrantado diante de Deus. E naquele momento ali é interessante que Artaxerxes ouve a palavra de Neemias, e a Bíblia diz assim: e Deus estava com Neemias. E Artaxerxes foi favorável ao pedido de Neemias. E Neemias foi mais ousado, ele disse assim:
Senhor, me dê também carta para que aonde eu passar, no Trans-Eufrates, ou seja, ao transitar pela região do Eufrates, ele tinha que passar por uma região onde ele tinha que passar pelo rio Eufrates para chegar até Jerusalém, eu consiga ter a liberdade, que eu passe pela fronteira, era uma espécie de fronteira. E me dá também cartas, Senhor, para que eu vá até Asaf, que era o proprietário de todo o jardim, de toda a plantação de árvores, né, de construção, árvores de construção, que era do rei Artaxerxes. Asaf cuidava daquela plantação de árvores que era usada para construção. Ele fala, me dê carta para que eu possa levar madeira para construir o muro, construir o templo do Senhor meu Deus. E a Bíblia diz que Deus favoreceu a Neemias, porque Neemias ele era um homem de oração. Neemias era um homem dependente de Deus. Quando nós lemos aqui no capítulo 9, nós vemos exatamente isso. Ele era capaz de reconhecer todas as aflições que o seu povo estava vivenciando como resultantes do pecado do seu próprio povo, e ele não se excluía disso. Mas ele era um homem de oração. Ele era um homem que reconhecia quem era Deus. Quando a gente lembra do Pai Nosso, Jesus diz assim, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Neemias começa a sua oração dizendo, tu és o Deus Criador, tu és o Senhor, todas as coisas, todos os seres vivos, tudo foi criado pelas tuas mãos. Ele reconhece, ele exalta a grandeza de Deus, assim como Jesus ensinou a exaltar, mas ao mesmo tempo ele também reconhece os seus pecados, sem também deixar de ver as misericórdias, a compaixão, a graça de Deus em todos os momentos. Geração após geração, Deus tem nos abençoado. Geração após geração, Deus tem permitido coisas de sofrimento na nossa vida, situações de sofrimento na nossa vida para a correção do nosso coração. Geração após geração, a compaixão de Deus tem restabelecido, tem restaurado o coração sofrido também. Geração após geração, Deus tem realizado obras, milagres, Deus tem realizado sinais e maravilhas para mostrar ao seu povo que Ele é fiel, que Ele não nos abandona em tempo algum. E Neemias relembrou tudo isso para que o seu coração se enchesse de confiança. Sabe, quando nós olhamos para essa história bíblica, quando nós olhamos para a nossa história pessoal, quando nós olhamos para a história, né, no geral, nós conseguimos também ver as ações de Deus sobre cada geração, em cada época, fazendo seus milagres, libertando pessoas, usando de momentos difíceis para poder trazer momentos da sua graça e da sua manifestação gloriosa, mostrando ao seu povo que Ele está atento a cada passo que nós damos, a cada caminhada de nossas vidas. Deus, Ele está nos acompanhando como um pai, Ele está cuidando dos seus filhos, e é exatamente isso que nós precisamos entender. Por isso Neemias se entregou à dependência de Deus. Eu imagino que ele poderia ter recebido um não também do rei Artaxerxes. E agora, a maneira como ele está aqui orando, depois de ter construído, né, alguma parte da cidade de Jerusalém, agora, nesse momento em que ele está aqui orando, talvez isso não tivesse acontecido no tempo em que Neemias ele desejava que acontecesse, mas ele aprendeu a esperar, ele aprendeu a depender de Deus, e no momento certo Deus agiu, e Deus falou ao coração do rei, abrindo a oportunidade para que ele voltasse para Jerusalém e pudesse reconstruir.
Sabe, eu quero dizer para você que Deus tem propósito para tudo aquilo que faz e no tempo devido Ele vai abrir as portas que estão fechadas. Eu quero dizer para você que você precisa depender de Deus porque Ele é seu Criador, porque Ele é Deus justo, porque Ele também é Deus misericordioso e compassivo. Porque apesar de todos os nossos pecados, Ele continua nos amando, nos abençoando e Ele não nos abandona. Quero dizer para você que você precisa depender de Deus. Precisa aprender a viver na dependência de Deus. Porque enquanto isso não acontecer, você vai aumentar seus sofrimentos. Porque sem Deus é como o povo de Israel, a gente não sabe viver, a gente pode chegar a um momento de ruína, como aconteceu na situação da história de Jerusalém. Deus está falando com cada um de nós nessa noite, nesses tempos, de aprendermos a depender dEle. Quero convidar você ao momento de oração mais uma vez. Convidar você a colocar seu coração na presença do Senhor agora. Pai, assim como Neemias, ó Deus, tinha um desejo profundo de ver restaurada a sua cidade, nós sabemos, ó Deus, que as coisas acontecem no teu tempo. Mas a primeira coisa que Ele nos ensina a fazer é que nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Tua face. Nós precisamos buscar, ó Deus, a Tua direção. E então, Senhor meu Deus, nós precisamos sim realizar os planos, apesar de não sabermos quando eles se cumprirão e dependemos exclusivamente, meu Deus, da Sua direção e da Sua vontade. Reconhecemos aqui a Tua autoridade, a Tua grandeza, reconhecemos aqui, Senhor meu Deus, os nossos pecados, reconhecemos aqui a Tua compaixão, Tua misericórdia. Meu Deus, o Senhor é Deus que fala ao coração de reis, e o Senhor é Deus que pode falar ao coração de cada um dos nossos governantes também nesse tempo. O Senhor é Deus, meu Deus, que pode restaurar por completo toda uma civilização. Mas enquanto isso não ocorre, ó Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a nos manter na Tua dependência. Nós sabemos que é na Tua dependência que nós encontramos paz. É na Tua dependência que nós evitamos cometer erros. É na Tua dependência que nós evitamos aumentar o sofrimento. É na Tua dependência, Senhor meu Deus, que nós encontramos alegria, vida. Ó Senhor meu Deus, nós te pedimos que nos ensine a caminhar na Tua dependência. Assim como Neemias, meu Deus, que apesar de todas as desgraças que aconteceram no seu povo, ele reconheceu que todas elas foram justas. Porque o povo, Senhor meu Deus, se desviou para o caminho do pecado. Porque o povo caminhou, Senhor meu Deus, por vias que não eram agradáveis, meu Deus, ao seu coração. Porque o povo deixou a bondade e começou a praticar a maldade. Porque o povo abandonou as Tuas leis e começou a viver segundo o seu próprio coração, ó Deus. E tudo isso nós temos visto na nossa sociedade hoje, quantas pessoas estão vivendo de qualquer jeito, apesar de tudo que está acontecendo, Senhor meu Deus, muitas ainda não se quebrantam de sua dureza. E infelizmente estão agravando o seu sofrimento, meu Pai. Ah, Senhor meu Deus, que nós possamos, assim como Neemias, reconhecer, meu Deus, a Sua presença, a Sua manifestação gloriosa, a Sua compaixão e aceitarmos o Seu perdão, renovar a nossa caminhada na Sua dependência, nos afastarmos daquilo que é mal, nos apegarmos àquilo que é bom, passarmos a ouvir as Tuas leis, a vivermos a Tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor Deus, por esse momento que pudemos aqui compartilhar a Tua palavra e orarmos juntos e clamarmos, ó Deus, pelos nossos amigos e irmãos em Cristo,
nós te suplicamos, derrama sua graça em nome de Jesus sobre cada família. Amém.